A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Bom dia, bom dia! Hoje, domingo, 19 de julho de 2026. Nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz 107.7 para, a partir de agora, levar até você com muito carinho, com muito prazer, o nosso programa Cristo Vive, que é de jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, capelão da nossa faculdade católica e pároco da paróquia São Pedro em São Paulo, em Anápolis, o padre Wellison Borges. Padre Wellison, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo, bom dia, nossos caros ouvintes, nosso programa Cristo Vive, que é uma imensa alegria estar com vocês aqui, e esse é o momento para a gente aumentar e alimentar também a nossa fé, fortalecer o nosso espírito. Portanto, você está no nosso programa, e mais um domingo, mais um programa para estarmos juntos aqui. Padre, o que a Santa Igreja, a Santa Liturgia nos propõe neste Evangelho? Meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo nós temos esse Evangelho que fala para nós, uma parábola de Jesus, né? Jesus ele vai fazer a comparação, igual ele começou da última vez, do último domingo passado. Domingo passado ele falava da semente, que o reino dos céus é comparado com a semente. Hoje, nesse domingo, ele vai falar que o reino dos céus é como um homem, primeiro, que semeou essa boa semente. Depois ele vai dizer que enquanto todos dormiam, veio um bendito do inimigo e semeou o joio no meio do trigo. As plantas vão crescendo e nasce o joio junto com o trigo. Se você não tem na sua vida nenhuma qualificação de agronomia, não tem problema. Basta saber que o joio é igualzinho ao trigo quando eles são pequenos. Não dá para separar. Somente uma pessoa muito estudada em agronomia que saberia falar o que é o joio e o que é trigo. Mas o importante, meus irmãos, não é isso. O importante também a gente não ficar também assim, preocupado porque está tendo um inimigo que está semeando joio na minha vida, joio na minha alma, joio na minha família. Não me preocupo com isso não, porque isso aí vai sair, vai ser queimado, isso aí vai ser tirado na hora certa. Jesus fala, deixa crescer ambos até a colheita. Agora, primeiro ponto para meditação, paciência de Deus. Tem muitos momentos da vida que você tem que deixar o joio crescer, deixa crescer. Na hora de separar, o que tem valor fica, o que não tem não fica. O que não tem é queimado. Agora, o que significa para nós? A gente tem que resolver no tempo de Deus. Tem coisa na nossa vida, problema, que não vai sair agora. Tem problema, às vezes até um pecado que a gente está tentando lutar a vida toda. Reza, confia que Deus vai te ajudar e na hora certa você vence esse pecado. Então Deus ele dá tempo para nós de mudança. Isso é interessante, né? Deus te dá tempo para você mudar. Agora, o que a gente não pode é esbanjar esse tempo. Fazer as coisas no tempo de Deus, no tempo certo. Então a gente se arrepender na hora do arrependimento, chorar pelos pecados, mas também se corrigir, para dar fruto. O joio e o trigo estão dentro de nós. O que significa isso? Significa que a gente tem essa tendência ao pecado, mas também tem a tendência à bondade. E todos os dias, meus irmãos, a nossa vida é uma batalha intensa. Todo dia é dia da gente separar joio de trigo. A gente vê o que presta, o que não presta, o que a gente tem que buscar, o que não tem. Essa é a vida da gente. A gente tem que realmente buscar as coisas de Deus. E na nossa vida a gente não tem que ficar juntando coisa do mal do inimigo, não. Então o convite de Jesus para de ficar juntando joio no coração. Por que você tem que ficar juntando joio no coração? E o pior, Paulo, tanto de gente fica semeando joio na vida do outro, fazendo do outro uma plantação de joio, fica às vezes, assim, igual, até com o perdão da palavra, né? Até fica infernizando a vida do outro, fica levando discórdia. Não fica, não, para com isso. Busca viver a santidade. Você que está ouvindo nosso programa, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz paz no coração, paz no espírito e ainda mais quando a gente semeia paz. E a pessoa, infelizmente, que semeia joio vai colher joio. Quem semeia trigo, colhe trigo. E por fim,
não cabe a gente julgar, né? Deixa Deus julgar, é Deus que julga a gente. Não julgue o seu irmão, não questione o seu irmão. Você vê que está com defeito? Corrige ele, reza por ele. Mas não julgue a vida do seu irmão às vezes pelo joio que tem na vida dele. Reza pela conversão e mudança. Então que esse evangelho nos ajude a gente meditar nesse domingo que estamos próximos, né? Que nos ajude a meditar mais realmente nessa vida de santidade, meus irmãos. Muito bem, que legal, Padre Wellington. Programa Cristo Vive. Padre, estamos no mês de julho. A criançada aí, muitas situações, pessoal indo para Caldas Novas, para Pirinópolis, para o lago, visitar o vovô, a vovó. É muito bom, Padre, esse período de férias. Até o senhor também tirou poucos dias de férias. Faz bem para o espírito, para a alma, para dar uma, digamos assim, uma aliviada na, entre aspas, pressão do ano inteiro, Padre. Isso mesmo, meus irmãos, é como é importante te restabelecer as forças, você descansar com a sua família, você também descansar aí na sua casa e não esquecer de estar em família, porque é isso que é importante, você ir em locais em que são bons, que são ambientes de família, e não esquecer disso, né? E depois também aproveitar o tempo com seus filhos, porque a vida passa tão rápida, e você vai vendo que com o tempo, essas criancinhas aí que estão pequenas aí do seu lado estão crescendo. E se a gente não aproveita realmente com eles, você vai ter saudade e vai fazer, meu Deus, por que eu não aproveitei mais minha família? Por que eu não estive mais com eles? Por que eu não brinquei com esses meus filhos? Então é isso, né? É tempo de férias, é tempo também de a gente aproveitar e para restaurar as forças que se a gente não parar agora, não vai ter outra chance não, viu? Então aproveite suas férias, mas principalmente restaure também a sua alma e aí uma vida de oração. É verdade. Certa vez, Padre, eu fiz essa pergunta para Dom João Wilk e ele, com aquela sabedoria que Deus lhe deu, né, respondeu todas essas situações em 2 palavras, Padre: mudar a rotina. Com certeza, né? Se a gente não mudar de rotina, a gente não descansa, porque férias não, o Papa Bento falava, férias não é ficar sem fazer nada, férias é você mudar as coisas que você está fazendo e aí você descansa. Você está na correria aí do serviço, um serviço de estudo, fica um pouquinho, muda o ambiente, vai para um campo, vai para uma roça, vai para um local que você trabalhe mais com os braços, com as mãos, uma coisa que você pode suar também. Se você está no trabalho braçal, vá descansar a cabeça, então lendo, estudando. Então muda o ambiente e você vai ver que o descanso ele chega. Mas como eu falei também, muda o ambiente, mas não mude de rezar, não deixe de rezar, só aumente sua oração também. É verdade, é verdade. Amigo ouvinte, olha só que convite super, mega, ultra especial que eu vou fazer para você. Essa situação acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de setembro. Mas eu já estou falando logo para que você coloque na sua agenda e que não vá sozinho. Leve amigos, parentes, o seu grupo, a sua pastoral, pessoas, porque é um ambiente altamente legal, bom, agradável, que edifica e principalmente você estará ajudando. Por que eu digo isso? Porque nós teremos uma barraquinha, olha só, em prol da recomeço, né? O recomeçar da construção que estava parada, já tinha um bom tempo, e eles vão retornar às obras do Santuário Mariano, dos Frades da Imaculada aqui, em Miranápolis, né, que será essa barraquinha, lá no convento dos Frades Franciscanos da Imaculada em Miranápolis. Todo mundo conhece, aquela grande igreja está sendo construída, por diversos motivos foi paralisada e agora eles querem retornar. E os recursos que eles já estão confiando nesse retorno é essa barraquinha, 11, 12 e 13 de setembro. Ah, Paulo, eu quero ajudar, eu quero fazer uma doação, eu quero contribuir com o leilão, eu quero levar meu grupo e tomar conta do pastel, do caldo, disso. Gente, entre em contato com os Frades da Imaculada na paróquia São João Batista. Procurem na internet que você vai ter o telefone. Lá você conversa com os responsáveis. Mas o certo é que vamos somar forças para voltar à construção desse santuário, Padre Mariano, aqui em Miranápolis, que
eu penso, padre, que vai cair como uma luva em toda a espiritualidade aqui dentro do território da nossa diocese. Ah, com certeza, ele é gigantesco, né, lá perto do seminário, e eu creio que faz muito bem a gente se inteirar e ver o que eles podem estar precisando. E não é fácil construir um santuário daquele tamanho, gigantesco, e tem muitos anos que a obra estava parada, e agora, por iniciativa privada, particular, os frades da Imaculada estão retomando essa missão deles que eles receberam. Então vamos ajudá-los, realmente é grandiosa a obra e eles não vão conseguir sozinhos, a diocese inteira vai ter que ajudá-los. Então, meu irmão, faça a sua parte. E é lógico, os frades, né, conventuais, a Igreja Católica aqui na diocese de Anápolis e no mundo inteiro agradece. Então, 11, 12 e 13 de setembro em Miranápolis, e ali quase em frente o Mosteiro da Santa Cruz. Não tem erro, você pode ir pelo Jandaia também, é tudo asfaltado, você já sai lá, você escolhe. Mas o certo é que vamos somar forças com eles. Até, padre, por falar em barraquinha, em festa, interessante que começou a festa no Santuário da Senhora Santana, aqui no centro da cidade de Anápolis, também lá no Morro, Paróquia São Cristóvão, Padre Osvaldo, Padre William, da mesma forma, e lá no bairro São Joaquim, né? Paróquia São Joaquim, Padre Ademir, que está lá também. Ou seja, padre, 3 grandes festas nas datas iguais, de 17 a 26. Isso mesmo, meus irmãos, nós vamos participar também, né? Um momento muito importante para a gente poder estar juntos com os nossos irmãos sacerdotes e comunidade e todo mundo que realmente organizando essas festas, né? São 3 festas ao mesmo tempo, né? A Santana, São Joaquim e São Cristóvão. Então vamos participar. Você vai na mais próxima de vocês e isso em Anápolis. Agora em Pirenópolis nós temos ali uma festa maravilhosa na Capela do Rio do Peixe. Só quem já foi sabe como que é. Você que é de Pirenópolis, então tem essa oportunidade. Quem conhece a minha região sabe onde chegar, como ir. Faz muito bem a gente poder estar celebrando Santana, que é padroeira da nossa diocese, Anápolis, Santana, então a cidade de Ana. Então é uma história realmente para a gente contar e se maravilhar como que Anápolis, né, a sede da nossa diocese, tem esse nome por aquela aparição, né, que nós sabemos, né, que foi em que a imagem ela ficou na viagem que passava aqui por essa região, o Córrego das Antas, aquele animal, né, do tropeiro, ele não saía do local. Então, quando eles tiraram a imagem de Santana, o animal saiu, porque estava ali empacado, não saía. E quando foi retirada a imagem, o animal se levantou normalmente. Agora, significando que Santana quis permanecer nas nossas terras aqui goianas, e a partir disso desenvolve toda a nossa cidade aqui de Anápolis. Então, essa é a história que é registrada e que a gente sabe que Santana protege também. Ela é mãe da Virgem Maria, vó de Jesus, e ela quer também interceder por nós para que nós possamos também conhecer e amar Nossa Senhora e o seu neto, Nosso Senhor Jesus. É verdade. Padre, graças a Deus o nosso programa Cristo Vive chega em várias cidades. Quem está em Pirenópolis, padre, no último domingo, mas quem está em Anápolis, hoje, padre, conclui também a festa do Divino Pai Eterno, Padre Carlito. Até nós nos encontramos em Anápolis, nessa festa lá, no bairro das Bandeiras. Padre, mas que festa, hein, padre? Isso mesmo, então nosso abraço aqui é o Padre Carlito, lá da Paróquia Divino Pai Eterno, que está concluindo, né? Foi uma festa também muito animada, com boi no rolete, cavalgada, e o povo de Pirenópolis também conhece bem o Padre Carlito, né? Porque esteve também aqui, lá na Santa Bárbara, então um padre conhecido aqui de todos nós. Então nossos parabéns a ele e toda a sua comunidade ali, o Divino Pai Eterno. É verdade, é verdade. Um abraço para o meu grande amigo Divino Inácio e tantas pessoas ali. Mas, padre, essa semana também, durante o meio de semana, nós tivemos uma devoção muito bonita, até se eu pudesse partilhar um pouquinho os amigos ouvintes, toda a trajetória, a realidade do escapulário. Muito bem, meus irmãos, é isso, né? O escapulário foi no último dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo.
e é uma devoção muito antiga na igreja, né? A palavra em si, escapulário, ele vem do latim scapula, né? Porque é colocado esse objeto, esse sacramental, essa devoção que chama escapulário, é colocado sobre os ombros, né? Então a palavra escápula, né? Do qual veio depois o termo, né? Escapulário. É um sacramental, né? É um sacramental católico de proteção e devoção. E era da veste monástica dos carmelitas, né? Interessante, né? O Frei Gilson, que é carmelita, é da mesma congregação. E normalmente são duas imagens, uma de Nossa Senhora do Carmo, que fica na frente, e uma do Sagrado Coração de Jesus, que está atrás. E se virar também no corpo, não tem problema. Tem que ser as duas imagens, uma proteção de Deus, e o uso dele não é um amuleto de sorte, mas é um sinal de compromisso com a fé cristã, né? A intercessão mariana. E a imposição é feita por um ministro, um sacerdote, que coloca o escapulário em você. Então todo mundo pode usar o escapulário, todo mundo que é batizado, mas só que a gente tem que ter devoção a Nossa Senhora, não é só usar o escapulário, porque a devoção fala, quem usar o escapulário não vai para o inferno. Então, ele não pode achar que isso é só uma superstição e falar, agora eu tô livre do inferno, então vou usar que eu não vou para o inferno. Não é bem assim, você tem que ter devoção, porque se você não tivesse devoção, o escapulário arrebenta, ele some, alguém tira, você não vai perceber, quando você vai perceber, você está sem. Então você tem que ter devoção e lembrar sempre de Nossa Senhora. Então, meus irmãos, é isso, uma devoção muito bonita, né, que é muito antiga, já de 1251, quando o São Simão Stock recebeu a aparição de Nossa Senhora e ela entregou para ele o escapulário, que a gente também possa usar o escapulário. Se você não tem, comece a usar também você. É verdade. Amigos ouvintes, agora nós vamos falar com o Padre William. Padre William é vigário da paróquia de São Cristóvão, na cidade de Anápolis. Padre William, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E o que o senhor poderia partilhar aí da devoção a São Cristóvão, amigo? Paz de Cristo, Paulo Amparo, Padre Wellison e amigos ouvintes. É uma alegria partilhar com vocês sobre a vida de São Cristóvão, que vamos celebrar no próximo dia 25. Ele que viveu na Síria, sofreu martírio, no século III. É o padroeiro dos motoristas e dos viajantes. O seu nome vem do grego Cristóforo e significa portador de Cristo. Ele era de alta estatura e descobriu que o maior rei do mundo era Jesus Cristo. Ele queria servir o maior rei do mundo. E o Senhor tinha pedido de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então ele resolveu colocar sua força física a serviço dos semelhantes, transportando para o outro lado do rio as pessoas. Certa vez o menino pediu-lhe que o ajudasse a atravessar o rio. À medida que o forte homem entrava pelo rio, o menino pesava mais as suas costas. Chegando na margem, o santo exclamou: parecia que eu estava levando nas costas o peso do mundo inteiro. A criança então lhe disse: levaste às costas mais que o mundo inteiro. Carregaste o dono do mundo, o Criador de todas as coisas. Sou Jesus, aquele a quem serves. Então, esse belo testemunho de São Cristóvão nos orientando também para que nós sejamos portadores de Jesus, através de nossas palavras, através dos nossos bons exemplos. E devemos sempre pedir a intercessão de Nossa Senhora da Boa Viagem, de São Cristóvão, quando estivermos no trânsito, porque o Brasil é um dos países com o maior número de mortos no trânsito por ano, antecedido apenas pela Índia e pela China. Fala-se até dos 7 pecados capitais do trânsito, que nos deve alertar, como usar celular ao dirigir, dirigir alcoolizado ou com sono, dirigir acima da velocidade permitida, desrespeitar as placas de sinalização, deixar de usar o cinto de segurança, não levar periodicamente o carro para manutenção, deixar de socorrer as vítimas. Então é o cuidado que o cristão deve tomar ao dirigir o seu veículo. Que legal, Padre William, muito obrigado pela partilha. Mas, Padre William, a festa já começou. O que o senhor poderia falar sobre esta festa aí,
nesse alto do morro aí da região do Progresso, dessa região aí, Parque das Américas, etc. Caro ouvinte, quero convidar você e sua família para vir participar conosco desta tradicional novena, que iniciamos na sexta-feira e irá até no próximo dia 26. Todos os dias teremos às 18 horas a exposição do Santíssimo, às 19 horas a novena, a bênção do Santíssimo e Santa Missa. Lembrando que aos sábados a Santa Missa será às 17 horas. No dia 25, teremos a Santa Missa às 17 horas e logo após a procissão com o Andor do Santo. E no dia 26, após a missa das 10 horas, uma grandiosa carreata e bênção dos veículos. Todos os dias teremos também a parte social, com as barraquinhas, shows, leilões e bazar. E a Igreja Matriz está localizada aqui no Parque Iracema, no Alto do Morro, próximo ao bairro Progresso. E juntamente com o Padre Osvaldo, o pároco, e também os festeiros Sergiane Vilma, Edivane, Cristiane, Gabriel, Ana, Caroline, quero agradecer o espaço de poder divulgar a nossa festa. Venha participar conosco, te acolhemos de braços abertos. Viva São Cristóvão! Um grande abraço a todos, Deus os abençoe. Que legal! Nosso muito obrigado ao Padre William. Mas, Padre Wellison, São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, A carreata deles é muito tradicional na cidade de Anápolis. Vem gente de toda a região para participar dessa carreata, sobretudo os motoristas e pessoas até de municípios aqui próximos que têm essa grande devoção. Porque, afinal de contas, Padre, o volante é muito perigoso, sobretudo para os profissionais dessa área, e tem um padroeiro que é São Cristóvão. É verdade, meus irmãos. Então, um santo, que intercede por todos os motoristas. A gente recorda a história dele, que foi um santo que morreu mártir, mas é um santo que está conduzindo Jesus, ele carrega Jesus, que na devoção, que na piedade, na tradição da igreja, fala que era aquele homem que era muito grande, queria servir sempre a uma pessoa mais forte. Até um dia que ele procurando servir quem fosse mais forte, alguém falou: mas você não serve as pessoas mais pobres aí, como o padre bem falou, como serve as pessoas mais pobres? Então, naquele dia, ele carregando as pessoas para atravessar o rio, ele carregou Jesus. Então, ele é tido como o padroeiro dos motoristas. E como é importante a gente ser bom motorista, Porque a gente tem que ter uma segurança, Infelizmente, muita gente dirige como doido, Como realmente estivesse dirigindo um rally no meio da roça, como se não tivesse carteira. Então, assim, meus irmãos, dê atenção pelo irmão que está trafegando junto de você antecipar os riscos, você dar a sinalização, que tem que ter a sinalização devida para evitar acidentes. Então, isso é muito importante. Ter paciência, uma paciência prática, foco total e uma coisa mais importante que o povo se esquece, 0 álcool, Então tem que tomar cuidado. Então, meus irmãos, é isso. E rezar sempre. Sempre que você sair da sua casa, reze. Porque você tem que estar atento. 1 minuto de descuido, 1 minuto não, 1 segundo de descuido é um acidente, pode ser até fatal. Então tenha cuidado, reze, peça seu anjo da guarda para ele te ajudar. E assim, Deus ajuda e abençoe e proteja seus passos. São Cristóvão intercede pela sua correria, pela sua viagem que você vai fazer. É verdade. Então, como o padre disse aqui, se beber, não dirige. Não dirija. E também não seja você o motivo, nessas 3 festas aqui que anunciamos, em outras festas, favor o proprietário do veículo tal, cor tal, placa tal, tirar o mesmo do local porque parou na porta de uma garagem, Também não dê esse mau exemplo também, que não convém, não pega bem, e eu tenho certeza que você não aprendeu isso aí na autoescola, é verdade? Programa Cristo Vive.
Muito bem, amigo ouvinte aqui do nosso programa Cristo Vive. Agora nós vamos ouvir o Frei Alex, Santuário da Senhora Santana, que literalmente está em festa, começou no último dia 16. Mas quem vai falar melhor sobre isso é o nosso Frei Alex. Frei Alex, a palavra é com o senhor, amigo. Paz e bem, a festa de Santana está chegando e quero convidar você e sua família para viverem conosco esse tempo especial de fé e devoção à nossa padroeira. A festa começa no dia 16 de julho, próxima quinta-feira, com a Missa da Família, às 19 horas. De 17 a 25 de julho, teremos a novena diariamente, também às 19 horas, além de plantão de confissões, direção espiritual, momentos de oração e adoração ao Santíssimo durante todo o dia. E no dia 26 de julho, dia de Santana, viveremos a grande solenidade da nossa padroeira, com alvorada às 6 horas da manhã, seguido de café comunitário, missa às 7h30, às 11 horas, procissão luminosa às 18 horas e a missa às 19 horas, presidida pelo nosso bispo diocesano. Além da programação religiosa, a nossa festa também é um momento de encontro entre as famílias e toda a comunidade. De 16 a 19 e de 22 a 26 de julho, após a novena, nossas barraquinhas estarão abertas com comidas típicas, apresentações artísticas e um ambiente preparado para receber todos vocês. No dia 22 de julho, logo após a novena, também teremos o Bingo de Santana, reunindo famílias e amigos em uma noite de confraternização. Tudo está sendo preparado com muito carinho para receber você. Traga sua família, convide os amigos e venha celebrar conosco esse tempo de fé, devoção e alegria. Que Santana interceda por vocês. Paz e bem. Muito obrigado, Frei Alex, por partilhar todos os amigos ouvintes essas realidades e da novena da nossa padroeira, padroeira da cidade, da diocese, do estado de Goiás. Muito obrigado e boas festas, Frei Alex. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Então, mas agora vamos falar com o nosso querido amigo, colaborador do nosso programa, o Padre Anevair José. Padre Anevair José, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa e primeiramente gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre a Faculdade Católica. Muito bom dia, Paulo, bom dia, Padre Wellington e bom dia, querido ouvinte. Que satisfação, mais uma vez, estar aqui nesse programa de grande audiência, nesta emissora de rádio tão importante para a nossa região. Muito obrigado pela acolhida e falar da Faculdade Católica de Anápolis como diretor desta instituição, que no último dia 15 de julho completou 31 anos construindo histórias, né? De fato, colaborando para com uma sociedade mais justa, mais fraterna, uma sociedade de comunhão, né? De participação, enfim. A Faculdade Católica de Anápolis segue adiante e com perspectivas de crescimento com a graça de Deus. Hoje nós temos os cursos de pós-graduação em Direito, Psicologia, Filosofia, que é o curso, né, original da faculdade, aquele que foi o primeiro curso e que continua até hoje, e também de Teologia. Nós temos algumas pós-graduações que foram lançadas recentemente, como Direito Trabalhista, Direito Notarial, Registral, Advocacia Extrajudicial, Direito Previdenciário, Neuropedagogia, Psicopedagogia, Psicologia Escolar, Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional. Temos cursos livres e também nós temos o curso superior de Segurança Pública, né, sequencial, tendo em vista os concursos que virão por aí, seja da polícia e de outras instâncias. E você que está interessado em atuar na segurança pública, privada, né, enfim, você é nosso convidado. Procure entrar em contato com a Faculdade Católica de Anápolis. Aliás, você que quer transferir-se, você que faz direito, psicologia em alguma outra instituição e quer, quem sabe, um curso, né, digamos assim, que corresponda às suas expectativas e até mesmo um curso de grande qualidade,
sem desmerecer nenhuma instituição, é claro, você encontra na Faculdade Católica de Anápolis preços razoáveis e, claro, condições muito especiais para você que é portador de diploma, para você que vem de transferência. Então, nesta, digamos, janela de transferências durante o mês de julho, nossa faculdade está de portas abertas para acolher você que se interessar em se transferir, você que já é portador de diploma e que quer fazer uma outra graduação, seja direito, seja psicologia, que dá para você muitas possibilidades no futuro, né, de contribuir para com a sociedade e também de crescimento pessoal, financeiro e assim por diante. E claro, você pode entrar em contato conosco pelo 62 3771 2888, que também é o WhatsApp, repetindo, 3771 2888, 62 3771 2888. A Faculdade Católica de Anápolis está de portas abertas para acolher você. É católica confessionalmente e acolhe a todos. Nós temos alunos de diversas religiões e que bom podermos partilhar juntos o conhecimento, crescermos juntos na construção de valores, de princípios, e por isso a Faculdade Católica tem o seu diferencial e convido você que se interessa a fazer parte desta família. Desde já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero dizer, mais uma vez, estamos com o vestibular aberto até o final de julho. Você que quer começar uma graduação também é muito bem-vindo, tá? A sua nota do Enem colabora para que você também tenha descontos especiais na nossa Faculdade Católica de Anápolis. Você que é portador de diploma, você que vem de transferência, claro, já não precisa fazer o vestibular, você também terá condições especiais para estudar conosco. Desde já, quero também desejar aos nossos alunos que estão se rematriculando uma boa rematrícula, um bom segundo semestre e muito obrigado por terem estado conosco neste primeiro semestre. Já viram algumas novidades e aguardem, mais novidades estão por vir aí na nossa Faculdade Católica de Anápolis. Que Deus abençoe a cada um e muito obrigado, Padre Wellington, obrigado, Paulo, a essa emissora, a sua direção, por este espaço tão importante para a gente falar da Faculdade Católica de Anápolis. Repetindo, você que quer fazer direito, psicologia, filosofia, teologia, entre em contato pelo 62 3771 2888 ou também no site catolicadeanapolis.edu.br. Lá você vai ter todas as informações e você também pode entrar em contato conosco, aliás, nos seguir, nos marcar e compartilhar nossas publicações. Eu agradeço demais no Instagram, @Católica de Anápolis. E você vai nos ajudar muitíssimo. Desde já, muito obrigado, um grande abraço. Se você de repente não for começar a sua graduação nesse ano, já pensa para o ano que vem. Já conversei com algumas pessoas, elas disseram, Padre, ano que vem, se Deus quiser, vou começar na Católica. E então a gente está ali aguardando por você. E já adianto aqui, em primeiríssima mão, que a partir de setembro nós já lançamos a nossa campanha para o vestibular 2027.1. Um grande abraço, que Deus abençoe. Que legal, Padre, muito bem. Mas, Padre, aproveitando a presença do senhor aqui, o senhor também é reitor do nosso Seminário Maior Diocesano. O que o senhor poderia partilhar dessas realidades, amigo? Então, Padre Wellington, Paulo, eu falei há pouco da faculdade e agora tenho também a satisfação de falar do seminário. Estou como diretor da Faculdade Católica de Anápolis e também há quase 9 anos como reitor do nosso Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria. E ali, como equipe formativa, eu tenho a alegria de contar com os irmãos Padre Wallison na vice-reitoria, Padre Roniran como diretor espiritual e Padre Marco José como formador, diretor do propedêutico, aqueles que estão no primeiro ano do seminário. É uma alegria enorme poder contar com esses irmãos nesta tarefa tão nobre que é formar padres para a igreja. Olha, nosso seminário está nestes dias de férias, os seminaristas retornam no dia 31, vão ter um retiro espiritual até o dia 2 e no dia 3 reiniciam as aulas, retomam as atividades acadêmicas. Gostaria de pedir orações de todos por eles,
São 34 seminaristas, dentre os quais 6 são da Diocese de Uruaçu, fazem a teologia aqui em Anápolis, no Instituto Sapientia, juntamente com nossos seminaristas e outros. É uma alegria tê-los conosco. E também peço orações pelos outros 4 diáconos que serão ordenados padres no dia 15 de junho, de agosto, né? No dia 15 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral do Senhor Bom Jesus. E aqui eu quero replicar o convite que eles têm feito nas redes sociais, entregando dentro do possível, individualmente, para as comunidades, esse convite. Eles estão se preparando para o retiro que acontece agora nessa primeira semana de agosto, um retiro de preparação para a ordenação, que, de novo, repito, 4 novos padres, se Deus quiser. Os diáconos Marcelo, Marcos Antônio, Diego e Orlando serão ordenados padres no dia 15 de agosto, às 9 horas da manhã, na Catedral do Senhor Bom Jesus. E você, querido ouvinte, é nosso convidado de honra. Será uma alegria ter você lá conosco. É fruto da oração de todos aqueles que rezam pelas vocações, em especial pelas vocações sacerdotais. Continuem rezando. E por falar em ordenações, no dia 11 de outubro, ainda falta definir horário, será 9, 9h30 ou 10 da manhã, isso ainda está a definir. Nós vamos ter, possivelmente, 6 novos diáconos, né? Estamos trabalhando para que isso aconteça, estamos neste processo final, né? Para a, digamos assim, confirmação da ordenação de 6 novos diáconos no dia 9 de outubro. Os seminaristas que estão agora no que nós chamamos ano pastoral ou síntese vocacional, é um ano praticamente no qual eles ficam numa paróquia, residindo ali com o pároco. E como o próprio ano já diz, né, como o próprio nome já diz dessa etapa formativa, é quase que um ano onde eles estão inseridos na pastoral paroquial, participando de todas as alegrias, também das dificuldades, dos desafios, convivendo com a comunidade, criando vínculos, né? E, sobretudo, convivendo com os padres, a fim de terem a, digamos, compreensão de como é a realidade da vida na paróquia, daquilo que os aguarda uma vez ordenados, a fim de que, uma vez identificados com esse estilo de vida, que é a de Cristo, estilo de vida, né, de Cristo, bom pastor e servo, então, com o coração inflamado pela caridade pastoral, queiram de fato abraçar o ministério ordenado, dando seu sim definitivo ao chamado do Senhor no dia da sua ordenação. Então, são eles, né, o Adriano, que pertence à comunidade católica Nova Aliança, mais uma vez ordenado e encardinado juridicamente, né, ele pertence à Diocese de Anápolis, tá? Depois nós temos o seminarista Gabriel Hudson, que atualmente... Bom, o Adriano faz o seu ano pastoral na paróquia São Joaquim, né? O Gabriel Hudson faz o seu ano pastoral na paróquia Santíssima Trindade. Nós temos também o seminarista Lucas Simão, que é de Jesúpolis, mas faz o seu ano pastoral em Santa Rosa de Goiás. Nós temos também o seminarista Vinícius, o Vinícius Araújo, que faz o seu ano pastoral na paróquia Nossa Senhora da Penha, em Corumbá de Goiás. Nós temos também o seminarista que faz, né, o seu ano pastoral na paróquia de Santo Expedito, né, com o padre Mateus lá, o Caio, né, o seminarista Caio Omar. E, por fim, nós temos o seminarista Wilgner Silva, que faz o seu ano pastoral na paróquia Santa Bárbara, em Pirenópolis, Goiás. Rezemos por eles que, se Deus quiser, serão ordenados diáconos no dia 11 de outubro e pelos que serão ordenados padres no dia 15 de agosto. E, claro, por nosso seminário, pela equipe formativa, por nossos seminaristas e, de fato, rezemos pelas vocações sacerdotais. Não nos esqueçamos. Que legal, nosso muito obrigado ao padre Anevair José. Padre Wellison, o senhor é suspeito para falar, porque o senhor também está na faculdade como capelão e também está no seminário como professor dos futuros padres da nossa igreja.
duas expressões bonitas da igreja, tanto a faculdade como o seminário. Lembrando que a faculdade, pessoas de qualquer credo ou que não tem nenhum credo, são aceitas, muito bem aceitas. O que vale lá são os princípios e valores e essa bela formação que a faculdade propõe, padre. Sobre a faculdade, Paulo, irmãos, relatar e falar para vocês como é bom estar ali naquele ambiente. Você que vai fazer faculdade, pode ser que agora no meio do ano você já vai iniciar, porque tem casos e casos, né? Tem grupos também que iniciam no meio do ano. Então, ou se você vai iniciar no ano que vem, eu diria isso para vocês. Os nossos cursos da faculdade, atendendo ao seu desejo, à sua vontade, e se você tiver algum desses cursos, direito, pedagogia, psicologia, teologia, filosofia, gestão, então tudo isso, algum deles você agrada, você gostaria de fazer, eu posso dizer para você o seguinte: faça conosco. Você vai realmente ver como é um ambiente maduro. Eu comparo assim: é um ambiente que as pessoas realmente elas têm prazer, primeiro, de te ensinar, e os seus colegas, irmãos, têm o prazer de estudar ali. Porque todo mundo que estuda comenta: nossa, mas como que é bom estudar aqui, porque é calmo, é tranquilo, as salas não são muito cheias, as salas não é naquela coisa superlotada, e o interesse das pessoas em aprender também. A qualidade dos professores é muito boa, são professores muito bons, realmente os melhores da nossa cidade. E eu estou falando só da parte acadêmica, agora vamos para a parte religiosa. Você encontra ali local de oração, local de espiritualidade, segurança na doutrina também. Não é uma coisa que você vai encontrar ideologias. Você não vai ter aquele professor que está tentando empurrar ali na sua cabeça essas ideologias, essas ideias contrárias à nossa fé. E o ambiente também te proporciona você a rezar. Missa toda semana, confissões, que faculdade que tem confissão assim tão facilmente. Lá os alunos muitos que não têm às vezes a possibilidade de confessar na sua paróquia, eles deixam para confessar lá na faculdade. Então assim, vamos participar conosco, vamos dessa preferência, vai ser muito bom e realmente você vai ver como que você vai aproveitar ao máximo o curso e também a sua inscrição na faculdade católica. Dê a chance para a católica. Você que está ouvindo esse programa, seja de Anápolis, seja de Perinópolis. É verdade, padre. E também o padre Anevair falou do seminário, né? A gente lembra que quantas pessoas que colaboram, que somam nesse processo formativo, né? Seja a pastoral vocacional, os outros padres, o senhor bispo, tantos benfeitores do seminário, tantos colaboradores, professores, e o seminário, graças a Deus, padre, só dando fruto. Agora no próximo mês de agosto, ordenações presbiterais, né, para padres, e o padre Anevair já fala aí, já a possibilidade, já ainda não tem a data, na verdade tem a data, está definindo o horário, também mais ordenações diaconais mais para o final do ano. Ou seja, padre, o nosso seminário sempre produzindo bons e belos frutos para a igreja. Isso mesmo, nós queremos agradecer imensamente ao padre, a Anevair, toda a direção, os outros 3 padres que estão ali juntos atuando, e graças a Deus, quando tem ordenações é porque é fruto de oração de muitas pessoas, fruto de um cenário bom, frutos de pessoas realmente que têm a consciência de que deve rezar pelas vocações e, acima de tudo, o interesse da diocese também em ter um seminário. Se nós temos um seminário, é graças a Deus, é a graça de Deus, é graças a tantas pessoas que colaboraram. Eu não sei mencionar todos, porque a gente desde antigamente não acompanha. Quando eu cheguei no seminário já estava lá construído, mas eu tenho certeza que tem muita gente escondida ali, tem muito tijolinho escondido naquele seminário que a gente nem imagina. Tantas pessoas boas que doaram muito e tudo que tinham para o seminário. Desde lá atrás, Dom Manuel, passando por Dom João, Dom Dilmo e agora o Dom Valdemar. Então realmente pessoas que estão ali e é graças de Deus mesmo que a gente tem um seminário na nossa diocese. Então reze pelo seminarista, acompanhe o seminarista, reze pelas vocações e acompanhe também as ordenações que em breve teremos com a graça de Deus. É verdade, o senhor me fez lembrar aqui, padre, do padre Oscar, que recentemente fez a sua Páscoa, ajudou imensamente Dom Manuel Pestana na construção desse seminário. Ele também era do clero de Santos, da mesma local e região que veio Dom Manuel Pestana, e ele somou muito aqui na vida desse seminário. E recentemente Deus
chamou para o céu. Isso é muito bom, como o senhor disse, são muitos tijolinhos ali escondidos. Mas, amigos ouvintes, nós tivemos o prazer no último sábado de conversar com o cardeal emérito Dom João Braz de Avis, que ficou, olha só, 14 anos no Vaticano como cardeal, né? E agora retornou para o Brasil há pouco tempo, teve a oportunidade de participar de 2 conclaves, e é com ele que nós vamos falar um pouquinho. Dom João Braz de Avis, cardeal, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. A Igreja no Mundo. Bom dia, Paulo, bom dia a todos vocês. Amém. Dom João, primeiramente nós gostaríamos que o senhor partilhasse um pouquinho como que foi quando o senhor recebeu a notícia de ser convidado a ser cardeal da Santa Igreja. Nós, quando, digamos, damos o nosso sim para responder à vocação, digamos, sacerdotal, a gente se põe à disposição completa da Igreja. Então, toda vez que ela chama para uma missão, a primeira coisa é a gente verifica a disponibilidade da gente. A missão de presbítero, de padre, missão de bispo, a missão de cardeal, foi, digamos, uma após a outra, nessa direção da disponibilidade que a igreja precisava. O chamado veio de Roma, a resposta a gente deu, deixando a Arquidiocese de Brasília, indo para Roma, ficando lá 14 anos. Também, Dom João, eu acho que a palavra correta seria privilégio, mas o senhor teve esse privilégio de estar ali lado a lado com o Santo Padre, o Papa. O meu período de Roma foi de 2011 a 2025, 14 anos, coincidiu os primeiros 2 anos com o Papa Bento XVI, que foi quem me nomeou cardeal, né? Depois, em seguida, eu comecei praticamente o meu trabalho de prefeito da congregação para a vida consagrada, 2 anos depois, já como cardeal, e aí então foram mais 12 anos a serviço do Papa Francisco, desde a chegada dele até a morte dele. E também o senhor teve essa oportunidade de participar de 2 conclaves para o Papa Francisco e para nosso atual vigário de Cristo aqui na Terra, o Papa Leão. O conclave é uma experiência muito particular. Eu tenho a impressão que ali tem uma presença muito forte de Deus. A imprensa normalmente fala de briga entre cardeal, de disputa de poder. Isso tudo é fantasia, porque lá dentro a gente não vê nada disso. Então, o que nós vemos é oração, a responsabilidade da escolha, os critérios, a oração, para que a gente possa, digamos, escolher a pessoa que nos parece aquela que o Senhor quer realmente, como aquele que está no lugar de Cristo, a serviço da Igreja como Papa. Então, é uma coisa assim muito profunda e a gente vive isso muito intensamente. Que legal. Dom João Braz de Avis, cardeal, é também uma situação que me marcou muito em uma das Mariápolis, em Goiânia, no Centro Pastoral Dom Fernando. Quando nós, por exemplo, o pessoal de Anápolis chegava lá, você estava ali nos degraus daquele instituto para vivenciar a Mariápolis, ajudando as pessoas que chegavam a levar as suas malas até o local da inscrição. Me chamou muito o serviço, em primeiro, a disposição de servir. O encontro com o movimento, mas a gente pode dizer também agora muito mais também um encontro com a igreja, sobretudo ultimamente, não sempre mais, a gente vai entendendo o sacerdócio como um serviço, né? E o serviço, ele é um serviço feito em coisas, digamos, que são próprias do ministério, mas também o serviço é a vida normal da comunidade. Então, na Mariápolis, a gente tem, digamos, essa possibilidade também desses pequenos serviços que são um sinal de amor às pessoas que estão chegando para realizar a Mariápolis, como deve ser também na paróquia, né? De todos nós que não buscamos uma posição social ou, digamos, uma atitude de superioridade, porque Jesus tem só discípulos e as condições para seguir a Jesus são as mesmas para todos. Muito bem, o nosso muito obrigado ao cardeal Dom João Braz de Avis. Padre, mas realmente é um privilégio, né? Participar de 2 conclaves, 14 anos ali coladinho no Santo Padre, servindo a igreja. Realmente tem história para contar, Padre. Com certeza. Paulo, nossos irmãos, um cardeal que é uma pessoa que
dedica muito à sua missão, e agora a missão dele vai ser a missão do descanso, né? A missão do estar retornando ao seu berço de origem, né? Ele fica agora, né? Na Arquidiocese de Brasília, né? Então do qual ele foi também cardeal e bispo e arcebispo ali. É interessante que pouca gente comenta, pouca gente sabe, mas os cardeais também descansam, os diáconos, os bispos também têm folga no sentido, não vou falar aposentadoria, né? Mas na verdade é sem emérito, eles se tornam eméritos, eles agora continuam bispos, continuam sim cardeais com o título e a sagração, a ordenação episcopal, mas agora eles estão em um outro fronte, né? Agora eles estão servindo a igreja, seja onde eles passam a habitar, no caso o nosso cardeal, né? Passa a habitar ali em Brasília e vai estar ajudando o que for necessário, celebrando as ordenações, celebrando as crismas, tudo aquilo que compete a ele se propõe. Lembrando que é um cardeal que já tem uma idade, né? Já agora se tornou emérito, e que bênção que ele continuou atuante e ajudando. O Paulo até participou, né? Paulo, lá da ordenação sacerdotal de mais um sacerdote do movimento dos focolares. É verdade, Padre Antônio Claret agora foi sagrado sacerdote, focolarino ele era, agora foi ordenado, né, pelas mãos do nosso cardeal Dom João Braz de Aviz, e a igreja deve pedir para ele ou ir para Recife, somar lá na igreja lá, ou para Manaus. Eis a questão, mas o senhor sabe melhor do que ninguém, padre, o padre sempre na obediência. Com certeza, sempre na obediência e prestativo, e obedecendo vai continuando, né, a sua missão, a sua caminhada. E os nossos novos sacerdotes, né, daqui uns dias teremos novos sacerdotes na diocese, dia 15 de agosto teremos a ordenação, também estão nessa mesma disposição de servir a igreja. Então reze por eles também, meus irmãos, lembrando aqui que eles são de diversos locais da diocese, inclusive aqui de Pirenópolis, né, e de Anápolis, e tantos outros locais. Muito bem, meus irmãos, é isso, e contamos com as orações de vocês pelos nossos novos, os futuros sacerdotes, né, que em breve já nós participaremos dessa ordenação. É verdade. Padre, em relação ao Evangelho, uma outra situação, tem algum recadinho? Antes, o senhor dar uma reforçada nas festas que já iniciaram e depois ir para a bênção? Com certeza, meus irmãos. Na nossa vida, a gente não jogar... não escolher o joio, né? Porque às vezes assim, tem gente que escolhe o joio na vida do irmão, mas também escolhe na própria vida, né? Porque a gente fica amontoando o joio. O joio não serve pra nada, só pra a gente pôr fogo. E olha lá, se você for usar joio pra acender uma fogueira, é um fogo bem rápido, não serve para nada, nem para aquecer uma casa. Então o joio, a gente faz o quê? A gente afasta dele. Tem tantas pessoas que estão acumulando joio no coração, e não é de hoje não. O joio não serve para nada. Então vamos fazer isso, vamos semear o trigo que transforma-se em grãos, que transforma em farinha e se transforma na Eucaristia. E a Eucaristia é o próprio Jesus que está conosco, é a sua presença real. Então nosso aviso é Festa de Santana, Festa de São Joaquim, Festa de São Cristóvão, dia 16 a 26 de junho. Já começaram, então vamos participar. E também aqui na nossa região, Pirenópolis, né, também a festa de Santana da Capela do Rio do Peixe. O Padre João Paulo Silva convida a todos vocês aqui, a paróquia Santa Bárbara, convida todos vocês para estar juntos deles e fazer uma belíssima festa. Meus irmãos, eu termino então dando para vocês essa bênção especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. E Ave Maria! Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.